O ancião do Paulista, em São Paulo, é mais de 40 anos de ancião. Ele, pregando a palavra, diz que a Irmandade fica a todo momento chamando Jesus, Jesus e Jesus. Eu queria saber se o culto não é de adoração a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos falam de Jesus, 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 Jesus. Vamos abrir o culto. Glória a Jesus, 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 Jesus. Qual é a exortação da palavra para poder tirar Jesus de dentro das instituições cristãs? Bom, se é uma instituição cristã, Jesus é a pilastra, é o pivô. Jesus é a chave fundamental. Jesus, Cristo, é a soberania máxima. E a Ele toda a honra, todo louvor e toda a glória. Mais uma vez que o ancião pede para a Irmandade parar de proclamar o nome de Jesus, alguma coisa se torna totalmente diferente do que é o cristianismo. Fica comigo até depois da vinheta e vamos entender todos estes assuntos. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. Brasil, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Bom, neste canal realmente nós falamos de Jesus Cristo e não queremos tirar Jesus Cristo nem da nossa boca, nem do nosso coração, nem da nossa mente, nem da nossa casa e nem da nossa vida. Que esse Senhor Salvador Jesus Cristo possa estar dentro da tua casa todos os dias também. Quero já agradecer pela sua preferência e pela sua querência de você estar todos os dias comigo aqui e por isso, por causa de você, da sua ajuda, nós chegamos a 72 mil pessoas que deram atenção e credibilidade no que nós falamos todos os dias aqui. Trazendo para as pessoas a discrepância, que na verdade é a diferença da religiosidade e do cristianismo nato. A religiosidade, que na verdade significa religar, não está religando nada, mas sim trazendo as pessoas com muitas arestas abertas e preenchendo todas as lacunas do medo e retalhando todas as instituições cristãs. Bom, isso se torna exclusivismo e a sua igreja não faz parte da minha, a minha não faz parte da sua, então nós criamos uma barreira mesmo servindo ao mesmo Senhor Jesus Cristo. Quando uma igreja se diz cristã, o alvo é Jesus Cristo. O cristianismo nato se compõe em 5 solas. Lembra da sola da Reforma? Sola as Escrituras, somente a Bíblia. Sola a fé em Jesus Cristo. Sola Cristo, que é somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sola Deus, que é só Deus, a glória é só a Ele. E sola graça, que é o favor que eu e você não merece, mas Cristo nos favoreceu. Todo homem é pecador, segundo a epístola de João. Todo homem é pecador. E o homem que disser, falar que não tem pecado, é mentiroso, fazendo Deus de mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Então, quando eu sou pecador, e você também é pecador, e nós nos apresentamos diante deste verso, ou desta questão bíblica, que é texto, contexto, para não criar nenhum tipo de pretexto, entendendo as exegeses nos mínimos detalhes, ou até as hermenêuticas da palavra,
nós então nos colocamos numa condição não de juiz, mas sim de réu. E nos apresentamos diante de Deus e de Cristo Jesus e do Espírito Santo como nu, querendo dizer, despojado de tudo que nós tínhamos aqui na terra. Toda vanglória, toda riqueza, todos os dons. Então estamos nu e não vamos nos apresentar diante de Deus não tendo nada. Pobres, querendo dizer, não sou ninguém, Senhor. Sem ti, nada serei. E pecador. Pecador porque a todo momento cometemos pecado. Pode não estar na prática do pecado, mas você é um pecador. Porque eu e você erramos a todo momento da nossa vida. Então, o nosso querido ancião da congregação faz essa pregação aqui. Muitos falam de Jesus, 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 Jesus. Vamos abrir o culto. Glória a Jesus, 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 Jesus. Todo dia de culto fala que Jesus que nasceu, que Jesus pagou, que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu. Irmão, está escrito aqui, nós conhecemos Jesus por ter Ele em espírito no nosso coração. Deus precisa falar da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia a dia, falar da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia a dia. Ele já caminhou no Calvário, já carregou sua cruz, já venceu a morte. E quando ele prega isso, neste momento a igreja para ouvir. Porque, peraí, se não é para nós falarmos de Jesus, que é o Filho de Deus, o intercessor que deu a vida para interceder pela humanidade, como que este mesmo não pode ser glorificado e aclamado dentro de uma igreja que está escrito cristã? Bom, cristã vem de Cristo. São pessoas que se reúnem. Qual é a frase ou a palavra congregação? Congregação é muita gente congregado em um local só. Cristã, porque veio de Jesus Cristo. Todos ali congregados em Jesus Cristo. E aí tem no Brasil, porque estão congregados, reunidos, congregados em Cristo no Brasil. Nos Estados Unidos, congregados em Cristo nos Estados Unidos. Na África, da mesma forma. Na Ásia, da mesma forma. Então, quando você diz congregados em Cristo, na onde não pode falar de Cristo, como que fica uma igreja cristã desse jeito? Isso é fácil. 1 mais 1 é 2. Não tem como ser 3. Se a igreja é cristã, aclamado e adorado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pregação teria que ser de uma outra forma, dizendo: irmãos, vocês estão falando pouco de Cristo. Estão falando pouco da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Saiam daqui falando de Cristo. Mas ele quer antropocentrismo, que é não falar de Cristo, mas falar de você. Como você veio aqui hoje? Como você precisa sair daqui hoje? Você chegou aqui muito triste, muito provado, muito abatido. Olha lá. Da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia a dia. Ele já caminhou no Calvário, já carregou sua cruz, já venceu a morte. Mas você vai sair daqui liberto, feliz e alegre. E não esqueça de deixar a coleta, porque o nosso Deus também precisa da coleta. Porque a salvação também depende de dar a coleta, segundo o ancião falou. Coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadinho aqui, eu vou dar. Também não é dízimo.
A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. A coleta faz parte da nossa salvação. No outro culto, volte também, porque se você está triste, amanhã você volta e Deus vai te alegrar. Bom, irmãos, dessa forma nós estamos tirando a força de Cristo. Porque quando você chega numa igreja cristã que fala do amor de Cristo, nada mais, não tem nada mais forte do que a morte do próprio Cristo, que andou pelas ruas estreitas de Jerusalém, das ruas do sofrimento, deu a própria vida para te dar e me dar o direito de falar com Deus rasgando o véu do templo de cima a baixo, sendo justo juiz, nos perdoando, sabendo que nós somos imperfeitos e pecadores. Então Cristo é o autor da salvação. E por Cristo veio a graça, que está escrito que pela graça sois salvos. E como que somos salvos? Pela graça do favor de Cristo, que nos trouxe a presença de Deus. E o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Isso é ser um cristão. É entender o papel do Espírito Santo, entender o papel de Cristo, entender o papel de Deus. Quando ele diz essa palavra, da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia a dia, ele já caminhou no Calvário, já carregou sua cruz, já venceu a morte. e fala que nós precisamos saber de nós. Neste momento ele está dizendo, precisamos pregar triunfalismo. A igreja quer ouvir antropocentrismo, como faz aquelas pessoas que vão na onde joga cartas. Eu sou a Kali, sou taróloga profissional e hoje eu estou aqui para te ensinar a minha metodologia desenvolvida por mim para que você consiga rapidamente obter resposta do plano espiritual para suas questões mais pessoais. Bora lá aprender! Pega um baralho cigano simples de 36 cartas e comece a embaralhar de 3 a 7 vezes, mentalizando a sua pergunta. Divida em 3, pega do meio para a direita e esquerda, agora coloque 5 cartas em cima da mesa em formato de cruz, igual vocês estão vendo no vídeo. Teremos o primeiro cruzamento seguindo a carta 1, 5 e 3. Segundo cruzamento seguindo a carta 4, 5 e 2. Utilizando a apostila disponibilizada no curso como bônus, vai na parte de caixão, abra e veja agora as combinações do baralho cigano. E obtenha a sua resposta. Onde joga cartas, aonde lê as mãos, aonde lê o tarô, que elas não estão preocupadas com a vida espiritual em Cristo, mas sim o que vai acontecer no dia de amanhã da vida dela. E isso é totalmente fora da palavra de Deus. Se você entendeu esse vídeo, eu peço que você compartilhe com mais pessoas, deixe aqui nos comentários. Eu tenho certeza que somente os alienados e os fanáticos e os adoradores e amantes de denominação, de placa, vai refutar tudo o que eu disse. Mas se você concorda fielmente no que eu estou dizendo sobre Cristo Jesus e não é religioso, deixa o seu comentário aqui, por favor, para me ajudar a levar para essas pessoas que estão cegas à beira do caminho e entender o que é ser cristocêntrico. Eu e você nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Não se esqueça de se inscrever no canal.